Nessa segunda aula, então, vamos conversar sobre a nossa complexa e delicada relação com a ansiedade. Sentir ansiedade é normal. Agora, o que não é normal é ser aprisionado por ela. Ou seja, eu preciso ter algum nível de ansiedade para ser uma pessoa funcional por uma série de razões que nós vamos aprofundar, mas ela se torna um problema quando ela assume totalmente a direção da minha vida. Ela me impede de me relacionar, ela me impede de fazer aquilo que eu desejo, de ir atrás dos meus sonhos, de ter um crescimento profissional, um crescimento nos meus relacionamentos, enfim, é isso que a gente precisa evitar. Os transtornos de ansiedade são muito aprisionantes, são muito sufocantes por uma série de questões, e a gente precisa entender que quanto mais eu lutar contra a ansiedade, no sentido de querer eliminar ela da minha vida, mais difícil vai ser eu aceitar que ela está aí presente e que eu tenho outras formas de conduzi-la com mais suavidade, com mais tranquilidade, com mais segurança. E falando em conduzir, eu trago aqui um modelo de 4 passos que, enfim, é uma proposta baseada em diversos autores que eu pesquisei ao longo dos anos, da psicologia, né, das terapias voltadas para o tratamento da ansiedade patológica ou disfuncional, mas também pensando numa perspectiva das emoções, né, da inteligência emocional, eu trago aqui esses 4 passos que, lembrando, não vão ser uma fórmula mágica, não vão ser uma coisa rígida, mas sim um guia para os próximos módulos em que nós vamos enfocar diferentes aspectos e pensar nesses passos como talvez passos de dança, uma dança fluida, uma dança que eu me movimento com alegria, que eu me movimento com suavidade, não uma coisa truncada, mas sim como passos que vão me ajudar a lembrar de coisas que são importantes para gerenciar a ansiedade nos momentos mais difíceis em que ela surge. Então, reconhecer é o primeiro passo, segundo é aceitar, o terceiro é entender e o quarto é conduzir. Vamos ter um momento específico para cada um desses passos nos módulos seguintes, mas antes disso, eu também quero trazer alguns dados. É importante saber que você não está sozinho. Quando você diz que a ansiedade é uma dificuldade para você, talvez a gente possa dizer que é uma realidade da maioria da população. Um quarto da população mundial sofre com ansiedade em níveis mais preocupantes mesmo, de saúde mental. Desde 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. O Brasil está tendo uma crise de ansiedade coletiva já por imensas questões que estão ligadas a fatores socioeconômicos, políticos, sociológicos, enfim. E claro que como a gente também manifesta muito, né, tem esse perfil de manifestar mais aquilo que a gente vivencia no nosso modo emocional de viver, isso está visível para muita gente. E principalmente no pós-pandemia da Covid-19, a gente teve um agravamento geral ao redor do mundo. E isso quem diz é a Organização Mundial da Saúde. Os níveis de ansiedade desadaptativa, né, aquela ansiedade que merece uma atenção mais clínica, estouraram de uma forma muito preocupante. Então, é importante saber que você não está sozinho e que a gente tem essa crise de saúde mental no Brasil. Aqui eu trago uma reportagem de março de 2025, só para exemplificar que nos últimos 10 anos, o Brasil tem o maior número de afastamentos por ansiedade e depressão relacionados à questão do trabalho. Então, dados de 2024 mostram que o país registrou mais de 470 mil afastamentos do trabalho por transtornos mentais. E dentro desse bolo dos
transtornos mentais, a ansiedade é a que mais se destaca. Então, aqui nesse gráfico dá para ver como a situação é bem preocupante na questão de saúde coletiva, saúde pública mesmo, e a gente precisa fazer alguma coisa. Por que nós estamos vivenciando essa crise? As explicações são múltiplas e a gente vai discutir sobre elas, algumas delas, né? Porque é difícil esgotar o tema, mas é importante sim que nós tenhamos esse olhar investigativo de o que está nos fazendo adoecer tanto. Aqui eu trago uma frase do Stephen G. Hoffman, que é um dos pesquisadores mais aclamados nessa área da ansiedade na psicologia, e que traz que a ansiedade é problemática quando uma ou ambas as afirmações a seguir são verdadeiras. 1. Ela interfere no seu funcionamento. Ou 2. Ela causa mais estresse do que a situação justifica. Claro, interferir no funcionamento é uma questão meio subjetiva, né? Então, até que ponto a ansiedade não vai realmente interferir no nosso dia a dia, na nossa forma de nos comportar, de nos relacionar, enfim. Ela vai ter algum impacto. O problema é quando ela interfere a ponto de eu vou diariamente lutar contra a sair de casa, ou ir para o meu trabalho, ou fazer uma ligação telefônica, ou conseguir escutar as pessoas que estão falando comigo, porque os meus níveis de ansiedade estão muito altos, ou eu estou tendo crises que me impedem de ter qualidade de vida quase que semanalmente. Então, isso começa a ter uma interferência muito maior. E ela causa mais estresse do que a situação justifica, né? Também a gente pode avaliar conforme o contexto de cada pessoa. Uma pessoa que está numa situação de muito risco, claro que ela vai ter mais um nível de ansiedade maior, de maior estresse e tudo mais. E isso vai estar justificado, né? De certa forma, é uma leitura que é delicada de ser feita. Por isso que a gente reforça tanto a importância do acompanhamento profissional, que a gente fale sobre isso nas instituições, que a gente converse com as pessoas da nossa rede sobre isso, para entender quando que o meu estresse talvez, ok, ele é bem coerente com a situação de desafio que eu estou vivenciando, por exemplo, se eu estou num risco de perder meu emprego, se eu estou vendo que a empresa está tendo cortes, enfim, eu vou ficar mais preocupado com isso, e aí a gente está falando de uma ansiedade que é uma resposta coerente com o que está acontecendo. Agora, se eu passo por uma situação como essa, né, e toda vez que eu entro num emprego, eu já vivo diariamente uma angústia que me trava, que me pesa, de que isso vai acontecer novamente, que eu vou perder o emprego, ser desligado a qualquer momento, enfim. Mesmo que eu não tenha elementos mais evidentes de que isso vai acontecer, aí a gente está falando de uma ansiedade mais problemática, assim, que merece a nossa atenção. A ansiedade, quando vivenciada então de forma crônica e patológica, pode trazer efeitos profundos em nível pessoal, familiar e social. Quem tem o transtorno de ansiedade ou quem conhece alguém que tem, eu acho que se você, né, tem, eu acho muito difícil que você nunca tenha tido contato com alguém que lida com ansiedade crônica. É uma questão de sofrimento muito intensa, né, muito debilitante, e por isso nós precisamos refletir coletivamente sobre o que nos deixa tão ansiosos, o que está nos deixando com esses índices tão preocupantes em saúde mental, e o que a gente pode fazer para mudar essa realidade, seja no meu dia a dia, na minha vida pessoal, mas também na minha família, no meu emprego, na minha escola. O que a gente pode fazer? Uma parte uma parte importante é justamente essa conscientização que você está tendo no momento que você se inscreveu para esse curso.